Comunicador Podcast com Sandro Locutor. Olá, meu amigo telespectador, meu amigo internauta, amigo ouvinte. Para mim é um prazer estar com você mais uma vez aqui no nosso podcast O Comunicador. Aproveite e se inscreva no nosso canal no YouTube, O Comunicador Podcast, comigo, Sandro Locutor. Participe, sugira entrevistado, sugira o tema para o debate, os temas para a entrevista aqui, que com satisfação eu vou atrás do tema que você sugerir para que a gente possa abordar aqui no nosso podcast. Também você pode nos acompanhar pelas redes sociais, Sandro Locutor Oficial, no Instagram e no Facebook, e também na Rádio Conquista Web, Instagram e Facebook. Podcast O Comunicador, comigo, Sandro Locutor. Nosso entrevistado de hoje é o responsável pela Defesa Civil do município de Cariacica, coronel da PM, coronel do Bombeiro, técnico da Defesa Civil, né? Coronel Tomazelli, prazer tê-lo conosco aqui hoje. Bom dia, Sandro. Obrigado pelo convite. Dizer que é uma satisfação poder estar representando aqui a Defesa Civil do nosso município de Cariacica, num programa com tanta audiência, com tanto alcance como é o seu aqui no nosso estado, no nosso município. Dizer que um dia maravilhoso começando hoje com essa entrevista, com esse podcast, para mim é uma honra. Para mim é verdadeiramente uma honra estar aqui com vocês, com o nosso vereador Paulo Foto aqui. Está aqui de assistente nosso hoje no dia do aniversário dele. Que hein? Maravilha, hein? É um garoto ainda, nosso vereador. Parabéns, vereador. Isso aí, gente amiga, gente boa. Vamos então conhecer um pouquinho quem é o coronel Tomazelli. Tomazelli, a gente começa o nosso podcast sempre falando um pouco da história da pessoa, até porque a gente fala de motivação e inspiração. Motivação, hoje você está motivado por um tema, amanhã por outro, né? Mas histórias inspiram. E eu aqui no nosso podcast O Comunicador, eu gosto de saber a história das pessoas, né? Para nos inspirar, para através da inspiração motivar as nossas crianças, adolescentes, jovens e adultos que porventura estejam com alguma dificuldade e conheçam a dificuldade de outras pessoas e se inspirem nessas histórias. Quem é o Tomazelli? O garoto Tomazelli. Conta a sua história da sua família aí para nós. Rapaz, Tomazelli. Eu nasci em Linhares, vim muito pequeno para cá, fui para Vila Velha, morar num bairro de periferia, Soteco, em Vila Velha. Corria um valão em frente da minha casa. Tinha meu irmão, que hoje é coronel da Polícia Militar. Hoje eu estou no Bombeiro, estou na reserva, ele coronel da Polícia. Aí a gente brincando na beira do valão, quando mamãe falava, meu filho, vem dar banho no seu irmão. Aí eu dava uns cascudos no moleque, né? É mais recruta, né? É, mais recruta. Ia meio pé da vida para casa para poder dar banho nele. Já cresci assim, né? Dentro das dificuldades, um bairro pobre. A gente sempre estudando em colégio público, nunca teve oportunidade por causa do ensino também era até melhor na época, né? A gente estudava em colégio público. Consegui, depois de muito tempo, né, chegar a estudar na escola técnica antiga, né? Escola Técnica hoje Federal, lá em IFES, Jucutuquara. né? Hoje a gente tem IFES, até no próprio Soteco ali tem o IFES, né? Que tem o curso de biotecnologia, um curso muito bom, mas na época só existia a escola técnica lá em Jucutuquara. Aí nem tinha terminal de Transcol na época ainda. Então a gente pegava um Boa Vista ali 15 para 6 da manhã, o ônibus que ia lá para o terminal Dom Bosco, não sei se... Terminal Dom Bosco, né? Ali do lado salesiano. Então a gente descia ali e tinha um trajeto para fazer a pé ainda até a escola técnica, né? Ali do Dom Bosco até Jucutuquara, dava acho que uns 2 quilômetros. Sim. A gente percorria a pé 6h30 da manhã, tinha uma aula de natação, né? Então já tinha que estar pronto para a aula de natação. E eu peguei o período de escola técnica, que era o dia inteiro de estudo, né? E aí ou a gente levava uma marmitinha, quando tinha, né? Ou então quando não tinha, você comia um pão na padaria e passava o dia inteiro. Chegava à noite em casa, depois de andar mais aquele trajeto, pegar o ônibus lotado de novo. Chegava em casa já de noite, 9, 10 horas da noite, e no outro dia de manhã tinha prova. Aí às vezes você nem dormia, né? A gente tinha desenho técnico que a gente tinha que fazer, aquela régua T, que era um ícone, o camarada carregar uma régua T. Hoje tem pranchetas e tal, né? Tem programas de computador, né? Mais, né? Que você mexe e tal, nem precisa utilizar mais, mas na época era um ícone
e você ostentava, né, aquela régua T pendurada na mochila. Aí chegava ainda, tinha que fazer os trabalhos, estudar, para no dia seguinte você fazer prova, ter a natação de novo de manhã. Sim, era um percurso, um trajeto, uma dificuldade, uma rotina muito dura. Família... Tinha aula aos sábados ainda, né? E quando a gente tinha aula ao sábado, depois tinha uma pelada ainda lá no antigo campo do Rio Branco, era Lígio Cutuquara, não sei se o campo do Rio Branco, governador Blay, né? Sim, governador Blay. Então, era o estádiozinho que foi transformado, botou uma pista de atletismo e tinha um campo pequeno. Mesmo com tudo isso, essa rotina todinha, da segunda a sexta, no sábado a gente tinha aula de manhã e depois a gente jogava uma pelada naquele campo lá, rapaz, com o pessoal de mecânica, todo dia, todo sábado tinha briga entre nós, mas na segunda já estava todo mundo tranquilo, todo mundo em paz, voltando, né? E a juventude não tinha vício, né? O pessoal era tranquilo, não tinha problema com violência, era muito tranquilo nesse aspecto, né? Mas era realmente a família humilde, com dificuldade. A gente conseguiu chegar na escola. Família de quantos irmãos, Coronel? São 4 irmãos, né? Eu mais 3 no caso. E o pessoal... Você coronel, o outro Tomazelli coronel. Então, o outro seguiu meus passos, né? As outras são 2 mais velhas, 2 irmãs mais velhas. Aí eu fui o terceiro. Aí eu, na época de escola técnica, né? Acho que foi a guinada da minha vida, que eu sempre sonhei ser militar, não tinha outro jeito. Eu fiz escola técnica, fui para a CST, Companhia Siderúrgica de Tubarão, né? Hoje é ArcelorMittal, né? Isso. Sem fazer o merchan Não, aqui, né? Mas é normal. Né? Só para citar, só para contextualizar. Fui para a CST, era o sonho de todo mundo fichar na CST. Mas quando chegou nessa época que eu estagiei lá, eu tomei uma decisão sozinho. Foi a primeira decisão que eu tomei na vida, né, sozinho. Eu com 17 para 18 anos, eu falei assim, não quero ficar na CST, eu quero servir o Exército. Aí eu deixei de entrar na CST, que era o sonho de todo mundo, que ganhava bem e tal, era um emprego dos sonhos, né? Eu falei assim, eu quero servir o Exército só vou ter uma oportunidade de servir. CST vai estar aí a vida toda, eu posso voltar depois. Aí eu fui para o Exército, enveredei por esse caminho, servi lá no 38º Batalhão de Infantaria em Vila Velha. De lá para cá eu não pensei em outra coisa. Eu fiz concurso para a Polícia Militar no ano de 88, passei, fui para 89 em Minas Gerais, fiz 89, 90, 91 de curso de formação de oficiais, saí de lá com o mérito de ter sido o primeiro colocado dentre os oficiais aqui do estado que formaram. Rapaz, como a gente costuma brincar, né? O que você faz de meia-noite às 6? Normalmente a pessoa dorme, né? Eu estudava, me dedicava realmente, gostava daquela coisa, né? Quando você faz o que você gosta, não é trabalho, né? Então, vibrava mesmo. Fiz o curso de formação na Polícia Militar de Minas Gerais, uma polícia com disciplina, doutrina. Era aquartelado, 3 anos de aquartelamento. Se bobeasse, perdi o final de semana Perdi ainda, o fim de semana ainda, rapaz. Perdi o fim de semana ainda. E a gente fazia umas estripulias ainda, né? Porque você só tinha sexta à noite para chegar sábado de manhã. Às vezes você saía no outro dia, só chegava de manhã e tinha aula ainda, tinha treinamento esportivo. Você tinha que estar inteiro. Quando você é jovem é diferente, né? Você suporta essa carga, essas adversidades, as dificuldades todinhas. E passava batido, conseguia levar a bom termo. Mas, Tomazelli, depois nós vamos adentrar aí na sua carreira militar. Ainda falando desse período, né, de infância, de juventude, a gente falando de inspiração, você dava banho no seu irmão, ele se inspirou em você e seguiu a trajetória, também é coronel da PM, hoje ocupa cargo importante, já teve uma trajetória boa também, tem mais coisa ainda a galgar, né? Ele está na ativa aí, em cargo importante aí no comando, no alto comando aí da Polícia Militar do Espírito Santo. Mas me fala assim, tinha muita dificuldade mesmo, chegou a passar necessidade enquanto criança, adolescente, ou os pais, como na maioria das vezes, se sacrificam para que os filhos comam e às vezes eles nem comem e tal. Como é que era isso? Eu gosto muito de conhecer essa essência, porque principalmente vocês militares, né? Eu também outro dia entrevistei aqui o Coronel Laércio, comandante da PM, né? Uma figura ímpar também da Polícia Militar. Vocês são sempre inspiradores, mas às vezes as pessoas só veem o coronel, só veem o diretor de Defesa Civil ou o representante do Corpo de Bombeiro. Eu gosto muito de saber dessas histórias de vida, porque eu, por exemplo, eu fui criado por avó, minha saudosa avó Jesuína, meu tio Antônio, que mora em Cachoeiro, né? Passávamos
passávamos necessidade pra caramba, mas sobrevivemos e vencemos também. Como é que era essa fase da criança até adolescente? Passou muita necessidade para você até ter esse poder de decisão, de ter a sua disciplina na cabeça. Como é que foi isso aí? Teve muito sofrimento ou passou bem por esse período? Rapaz, é muito sofrimento, cara. Realmente, eu até brinco, né? Você pega uma maçã, pega uma pera, pega um iogurte. Em casa hoje, até estraga, né? Eu fico doido com isso, né? Coisa estragar, comida estragar, porque a gente só comia uma maçã, uma pera, um iogurte quando ficava doente, cara. Mamãe fazia todo esforço, não, você tem que comer, meu filho, para melhorar, para se restabelecer e tal, porque não existia essas coisas, as guloseimas, né? Todinho, Nescau, criado no Danoninho. Infelizmente, a gente não teve essa oportunidade. A gente procura proporcionar aos filhos, mas a gente tem que dar um pouco de disciplina em casa também hoje, né? Mas a gente passou muita dificuldade. Eu disse que quando a gente estudava na escola técnica, quando tinha marmita, a gente levava. Quando não tinha, a gente passava lá comendo pão ou contando com a colaboração de alguns colegas. A gente via que tinha uns colegas privilegiados, oriundos de escolas particulares, que estavam lá ombreando com a gente, mas a nossa dificuldade... Mais abastados financeiramente. Hoje, eu, depois de 32 anos de corporação entre polícia e bombeiro, eu vi os colegas lá que às vezes sentiam, assim, que chegaram aquém do que eles poderiam, porque tiveram oportunidade de estudar em Sacré-Cœur, Marista, Salesiano. Então a gente não teve essa oportunidade, e para chegar onde nós chegamos, como coronéis do Corpo de Bombeiros, no caso, com 32 anos de serviço, muitos elogios na ficha, realmente para mim foi uma honra, uma glória muito grande eu ter chegado, ter galgado todos os degraus, feito todos os cursos na corporação e chegado ao posto máximo de coronel do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, que para mim foi uma honra total. Muito bem, tá vendo aí? Inspiradora a história do nosso entrevistado de hoje, Coronel Tomazelli, ele que é o diretor da Defesa Civil do município de Cariacica. E você não deixe de participar conosco, nosso podcast O Comunicador, comigo, Sandro Locutor. Se inscreva lá no nosso canal, sugira alguma entrevista, algum tema importante, algum possível entrevistado, que eu vou com carinho buscar trazer alguém para abordar o tema que você sugerir para a gente. E pode nos acompanhar pela nossa rede social Sandro Locutor Oficial, no Instagram e no Facebook, e também Rádio Conquista Web, também no Instagram e no Facebook. Podcast O Comunicador, comigo, Sandro Locutor. Participe com a gente, afinal aqui você é que faz o sucesso. Tomazelli, vamos lá, a sua trajetória, você foi para Minas Gerais, na época não tinha formação aqui, não tínhamos o CFA, né, aqui na nossa briosa Polícia Militar do Espírito Santo, e você foi para Minas Gerais fazer a sua formação de aspirante, né, e tudo mais, 3 anos lá de academia, num sufoco danado, né, internato, isso prendia de fato, né, a atenção e todos os olhares eram voltados para vocês lá, porque tem que sair oficiais de qualidade de fato. E você foi o primeiro colocado da sua turma aqui no Espírito Santo. E aí, você formou-se, veio para cá como aspirante. Você lembra do seu primeiro dia de trabalho? Onde foi? Que serviço você tirou? Quais as ocorrências mais drásticas que você participou enquanto PM? Porque depois houve a transição para o bombeiro, né? E nós falaremos um pouco mais à frente. Desse período de polícia militar, você ficou quanto tempo? Você foi para a rua? Você já foi interno? Como é que foi isso aí? Não, eu cheguei em 1991, em outubro, já chegamos vibrando, né? Aspirante tem que chegar com gás todo, né? Como diz, com gás todo e pressão. E trabalhei na Rádio Patrulha do 1º Batalhão, né? Na capital, muito tempo. Rodava a escala de 12 por 24, 12 por 48, ou seja, pegava 7 da noite, largava no outro dia 7 da manhã e saí por 2, 3 anos, troca de tiro. Então, mas na época a polícia se impunha, né? Sim, vagabundo, sim. Quando via a polícia, meu amigo, Tremia. pensava 2 vezes antes de querer enfrentar, querer ir para o confronto. Então, na maioria das vezes, eles se evadiam antes que pudessem ser alvejados, né? Então, foi uma época difícil, uma época boa da Polícia Militar. A gente guarda muitas recordações muito boas da época de Rádio Patrulha. Rodava
o Vitória todinha, São Pedro, a parte bonita de Ilha do Frade, Ilha do Boi, pegando ali por dentro a Serafindeirense. Antigamente era tudo São Pedro, né? São Pedro Sim. 1 até 8, né? Hoje dividiu-se, tem vários bairros, né? Vários nomes. Quando nós chegamos, né, aspirantes, ainda teve a visita do Papa, né? Por isso João a praça, Paulo II, né? Praça do Papa ali na Enseada do Suá, muito bacana. Aquele ali não tinha nada, era um descampado, e recebeu aquela cruz ali justamente porque foi onde o Papa se localizou e aquela cruz ficou ali. E nós foi trabalhamos muito parceiro à época, o Papa da região de São Pedro, né? Teve uma contribuição do Vaticano. Visitou, né, a vila, né, Palestina ali, Nova Palestina e tal, visitou todo, e eram palafitas, né? Hoje você vê como progrediu aquela região. Você ia ali, não tinha rua. Você passa hoje lá, tudo bem que a gente perdeu o mangue, né? O mangue foi todo aterrado praticamente, mas hoje você vê uma cidade estruturada, né? Mas o que lembra que realmente foi uma operação gigantesca, o Estado do Espírito Santo receber a visita da Santíssima, do Papa, né? Do maior autoridade da Igreja Católica, né? Mundo, né? Sua Santidade o Papa, marcou, né? Isso marcou. Você estava nesse policiamento? Estava nessa operação, envolveu toda a Polícia Militar praticamente, condução do aeroporto até a Praça do Papa. Isso aí ficou marcante, porque foi uma operação de grande envergadura, grande magnitude, que abrangeu muita gente da Polícia Militar. E realmente marcou, né? A gente chegando aspirante, vibrando com aquela situação toda, marcou mais que muitas operações que nós fizemos, né? Então, é uma recordação muito boa, né? E o Papa João Paulo II, ele tinha um carinho especial pelo Brasil, né? E ele era muito carismático, né? Um Papa amoroso, realmente. E na época, por onde ele passava, arrastava multidão e era uma fonte inspiradora. Nossa, também, muito né? grande. O Fluminense que o diga, né? O Fluminense campeão carioca aí, que cantava a bênção João de Deus nas arquibancadas do Maracanã, né? Na época, né? Eu não gosto muito do Fluminense, não. Eu gosto do Flamengo, mas... Eu também, mas fazer o quê? A gente tem que lembrar, né? Isso mas até para descontrair. Da bênção João de Deus. Mas nessa trajetória de polícia militar, teve algum, usando o linguajar militar, teve algum trombamento aí que ceifou alguma vida de alguém, algum choque direto? É porque a polícia está exposta para proteger a sociedade e esses confrontos são naturais. Mas como você disse, a turma corria mesmo. Confrontos, houve vários confrontos, né, aconteceram e tal, mas que houve ceifamento de vidas, não. Graças a Deus eu não tive esse desprazer, mas se fosse o caso de encarar, nós poderíamos ter encarado e ceifado a vida de meliantes, né, que realmente se quisesse confrontar com a polícia. Mas era uma época mais tranquila, o pessoal não tinha armamento pesado e tal. Quando a polícia chegava, fazia o papel de ostensividade preventivo e a gente conseguia lograr êxito sem... E você trabalhou por onde aí? Nesse período na Polícia Militar, quanto tempo você ficou na Polícia Militar antes de ir para o Bombeiro? E você se lembra todos os lugares que você trabalhou? Lembro. Companhias? Não foram muitos não, porque na polícia eu fiquei no 1º Batalhão, depois eu fui tirado da tropa, fui levado para o CFA, o antigo CFA, né, que hoje é a Academia de Polícia Militar do Espírito Santo, um local que a gente guarda grandes amigos, grandes recordações. Aí eu fui ser o chefe de curso do curso de formação de oficiais da terceira turma, né, que foram 3 turmas, a turma de 94, que foi a primeira que formou aqui no estado depois de muitos anos, a turma de 95, também tive a oportunidade de ser, chamava de chefe de curso, né, até o encontro com a turma. Tem o Siqueira, que é aqui da região, que hoje está comandando o 4º Batalhão, o Tenente Coronel Siqueira. Sim, ele é de São Francisco. Denadai, o subsecretário. Denadai, gente boa. Então, o subsecretário hoje de Defesa Social de Vitória, Paulo Quintino de Lima, também a gente liga, a gente encontra os meninos. Giovânio Silva Ribeiro, ele é o secretário de Defesa Social de Vila Velha. Então, é uma turma expoente, turma boa. Aí eu encontro com ele, assim, coronel, nosso eterno chefe de curso. Assim, teve muita relação. E era sucateada naquela época o CFA, o espaço, né? Mas poucos recursos, né? Tinha poucos recursos, mas assim, a gente exigia muito, ralava muito os meninos, né? Então, quando não se passa em brancas nuvens, né? Isso aí o pessoal lembra. Quando você passa na molezinha e tal, você não lembra de nada. Isso aí. Mas eles lembram e assim, eu me orgulho. Hoje tem um ginásio maravilhoso lá, o governo inaugurou agora uma estrutura. Hoje tá uma maravilha. Boa, né? Não tinha stand de tiro, hoje tem. Sim. Lá para baixo
baixo era só as atividades que a gente fazia, era ralação pura, era Sim. patrulha a noite toda, aí no outro dia era aula, os alunos chegavam todos sujos, todos cansados, e no outro dia eu ia para as aulas. Assim, é uma rotina extenuante, fazer um curso de formação, e a gente tinha uma obrigação de fazer com que a turma fosse boa, porque eram 68 alunos oficiais que formaram aspirantes. Então a gente tinha um dever, tinha uma obrigação, oriundos da Polícia Militar de Minas Gerais, de trazer um pouco da doutrina e da hierarquia da disciplina de Minas para a terceira turma, né, que se formaria aqui no estado. Então era muita relação, muita atividade de campo, muita parte policial, e a gente se orgulha hoje de ver essas pessoas tão bem formadas e ver nos locais tão importantes, destacando, né? Como hoje a minha turma de aspirantes, a gente vê o Coronel Márcio Celante, secretário de Segurança Pública, anteriormente era o Ramalho, que também é da turma. Outro subsecretário é o Reinaldo Brzezinski Nunes. Coronel Brzezinski também é um dos subsecretários de Segurança do Estado. Conheço Coronel essa turma Quintino, toda. Alexandre Quintino. Deputado então hoje. foram todos nós, ombreamos, formamos na mesma turma de aspirantes 91, e a turma só tem destaque. É uma honra para a gente ter participado dessa turma da formação e junto, ombreado, tido lado a lado aí durante 3 anos com essa turma, que hoje só em vários postos de destaque, né? Eu fui membro da Comissão de Segurança na Assembleia Legislativa durante 18 anos que estive lá enquanto deputado, né? E acompanhei muito essa turma, sempre se destacando também na Polícia Militar, e isso é muito importante. Mas, Coronel, eu quero falar com o senhor só um pouquinho sobre um tema triste que houve com a Polícia Militar em 2017. O senhor, com certeza, como militar, né, também sofreu as agruras, né, que não só as famílias, muitos militares passaram naquele episódio fatídico, triste. A meu ver, faltou muita habilidade ao governo naquele momento para que se evitasse uma tragédia pré-anunciada, né? Como é que foi passar por aquilo, ver colegas sucumbindo, alguns militares até suicidaram-se, né? Entraram em depressão, uma doença tão atual que é a depressão, mas que às vezes não tem a atenção necessária. Como é que foi para o senhor coronel acompanhar um movimento daquele muito, muito ruim, muito inábil por parte do governo à época? Como é que foi para o senhor enquanto militar, coronel da PM, à época já no bombeiro, né, certamente, mas como é que foi passar, acompanhar aquilo numa instituição à época de 182 anos? Tem uns fatos marcantes na humanidade que a gente sempre se recorda onde a gente estava. Torres Gêmeas, né, 2001, você assim, eu estava em tal lugar fazendo tal coisa. 2017, até arrepia, porque a gente estava em Minas Gerais comemorando, lá em Ipatinga, comemorando o aniversário de um colega de turma, para o qual o Ramalho, inclusive, foi convidado, o Coronel Ramalho. Estávamos eu e o Brzezinski, da turma, fomos lá representar, e quando a gente soube da situação que estava acontecendo, o Laércio Oliveira, né, que você citou aqui, era o comandante da polícia à época. Quando a gente soube do acontecimento, falei assim, nossa mãe, não vai dar coisa boa, não vai surgir coisa boa daí, porque o impasse está muito grande, não houve negociação. A polícia realmente, a polícia e o bombeiro, né, no caso, nós militares do Estado do Espírito Santo, estávamos carentes de atenção por parte do governo. Então, para a gente foi uma situação muito constrangedora, foi horrível. Perdemos enquanto instituição, polícia e bombeiro, perdemos enquanto sociedade. Eu lembro que eu chegava no prédio, quando o pessoal paralisou, quando fez aquele movimento, falava para o porteiro, porque ninguém saía às ruas, todo mundo com medo, um caos na sociedade, muitas mortes, né? Muitas mortes, aconteceram até naquele período. Arrombando, né? Arrombando o comércio, virou uma coisa... Virou coisa horrível, uma barbárie, né? Eu chegava para o porteiro e falava assim, se tiver alguma coisa, alguma tentativa de invasão no prédio, pode telefonar lá para casa que eu vou descer para poder verificar, né? Então, devidamente armado, né? Com porte, a gente... Por ser militar, tem já a posse e o porte de arma legalmente, é uma prerrogativa que nos cabe. Então, foi assim, se tiver algum problema aqui na frente do prédio ou até próximo que você vislumbre, que você visualize, você pode me ligar que eu vou descer aqui porque realmente o pessoal ficou numa situação total de insegurança. Preocupação constante. Você saía à rua, tinha medo, você vendo pessoas de bem
saqueando lojas. Por quê? Porque não tinha polícia, né? Não entrou aquela parte da consciência, né? Pessoas de bem que também surtaram, né? Porque você vê que teve gente que depois pôs a mão na consciência, até devolveu as mercadorias de forma voluntária, outros já não eram pessoas de bem mesmo, né? E arrombaram. Foi um episódio trágico na história dessa realmente, corporação. A gente foi melancólico, a gente só resta tristeza daquele episódio, né? Você acha que faltou habilidade total por parte do governo na negociação nisso, né? Eu achei que poderia ter sido negociado, poderia ter chegado a um bom termo, e a gente poderia ter evitado toda essa tragédia que, como eu disse, né, perdemos nós enquanto sociedade, perderam as corporações, tanto polícia quanto bombeiro. Várias pessoas saíram presas, estão respondendo processo até hoje, e tudo isso poderia ter sido evitado graças à inabilidade do governo em poder chamar os comandantes, ouvir as categorias, né, as associações. E as famílias, né, que estavam lá, defendendo direitos, né, e tal. Apesar de eu compreender, Tomazelli, que também faltou aquela oportunidade, uma pauta pré-definida, uma agenda pré-estabelecida das lideranças do movimento, né? Eu me lembro que a gente recebeu o grupo de mulheres, familiares e amigos, alguns líderes, até políticos do movimento à época, né, da corporação, né, e eles não toparam, por exemplo, a mediação de 22 deputados estaduais em favor daquele momento, porque tinha um choque, uma companhia queria isso, um batalhão queria isso, a família reivindicava aquilo, e não tinha, até naquele momento também não se acompanhava tão de perto as redes sociais, né, e o movimento se deu meio que pelas redes sociais de uma forma tão rápida e célere, né, faltou um pouco de habilidade vamos dizer assim, nas pautas pré-definidas do movimento. Mas o governo teve uma infelicidade, inclusive, de dizer que não restaria pedra sobre pedra numa corporação tão grande. Foi um fato lamentável da história, né? Então, nessa questão quanto à organização, a coisa realmente não foi orquestrada. Não vamos paralisar, porque a insatisfação era geral naquela época. Então, todo mundo tinha um ponto para reclamar, um ponto para colocar. Poderia ter se juntado às pautas para poder levar uma reivindicação ou várias reivindicações para que o governo pudesse avaliar, analisar junto com o deputado, junto com as famílias, junto com as associações, junto com os comandantes na época, para que a coisa fosse levada a bom termo. Justamente a coisa foi desse jeito. O desfecho não poderia ter sido pior graças a uma colocação assertiva dessa, que não sobrará pedra sobre pedra. Então, não tinha como negociar, não tinha como chegar a bom termo. Inabilidade total do governo num episódio desse. Eu interpreto dessa forma também, como o senhor muito bem colocou. Mas vamos falar de coisa boa, né? Isso ficou na história, um fato negativo, a polícia se reconstrói, né? Tem o respeito da sociedade, isso é fundamental. Mas vamos falar então da sua transição, né? Você, como oficial da Polícia Militar, depois você foi para o bombeiro, porque houve uma separação. Antes o bombeiro era incorporado na Polícia Militar, não é isso? Como é que era isso? Depois houve uma separação, e como é que você foi cair no bombeiro e depois para a Defesa Civil? Me fala aí um pouco sobre isso. Rapaz, eu nunca tinha pensado em ser bombeiro. Tem gente que entra para a academia ou já faz o concurso para ser bombeiro. Eu nunca nem tinha passado num quartel de bombeiro. Tinha feito cursos, né, de salvamento em altura, curso de escalador militar. Eu gostava da parte militar e tinha feito, né, esses cursos de guia de cordada, que é um curso mais avançado no Exército Brasileiro. E eu dando aula no CFA, na época, para o curso de formação de oficiais, eu dava essas aulas para eles, de salvamento, de rapel, técnicas de rapel, nós e amarrações. Era uma coisa que eu já trazia, que eu já tinha feito curso na área. Inclusive, na academia, a gente já tinha feito o tal do curso de escalador militar. Quando eu estava lá no CFA mesmo, né, no Centro de Formação e Aperfeiçoamento à época, hoje Academia de Polícia Militar, eu tive a oportunidade de fazer curso de armamento e munição na Escola de Material Bélico do Exército. Fiz ainda, voltei para fazer o guia de cordada em São João del Rei, que é outro curso do Exército que é muito, muito valorizado. E eu ministrava aulas para o curso de formação nesse sentido, que nem estava previsto na grade curricular, mas como era uma coisa que o pessoal gostava, eu ministrava. Nessa oportunidade, em 1995, aí eu fui convidado pelo comandante-geral da Polícia Militar à época para me retirar do CFA, que eu estava apertando muito
arrochando muito os alunos Era oficiais. Caxias? Era Caxias. Era um tenente enjoado, vibrador. Muito bem. Tanto é aquela coisa que eu te falei de eles me terem ainda como chefe de curso, o eterno chefe de curso, né? Que era o diretor Mas não passou em responsável branco, pela né? formação, então. Aí o comandante achou que eu estava apertando demais. Ele me convidou para eu me retirar do CFA. Aí eu fui sondado pela companhia de choque na época, pelo batalhão de trânsito, e o Meriguete, que era o tenente, Leonardo de Alcântara Meriguete, que hoje é um ícone do bombeiro, ele que criou o serviço de busca e resgate com cães aqui no nosso Muito bombeiro. Ele realmente é um camarada excepcional. Teve aula comigo de salvamento em altura, teve aula de nós e amarrações, rapel, e ele sempre foi um camarada que queria ser bombeiro. Ele formou na academia querendo ir para o bombeiro, e o bombeiro pertencia à Polícia Militar. Então era um comando dentro da Polícia Militar. Tinha o comandante-geral da Polícia Militar, tinha um comando no Corpo de Bombeiros subordinado ao comandante-geral da Polícia Militar. Esse Meriguete, eu encontrei com ele uma vez num evento que estava acontecendo no Salesiano, que era vocação profissional. E como ele estava mostrando a parte do bombeiro, eu estava mostrando a parte da Polícia Militar, as atividades, para que os alunos vissem, gostei, a atividade do bombeiro legal, a atividade da polícia legal. E se inspirassem de fato. Isso, aí eu falei assim, Meriguete, tenente Meriguete na época, não tem vaga lá no bombeiro não? E isso eu nunca tinha sonhado, nunca tinha entrado no quartel de bombeiro. Ele falou assim, tem sim. Para minha surpresa, à tarde, Coronel Sodré, que era o comandante do Corpo de Bombeiros na época, que foi comandante-geral da Polícia Militar, inclusive depois, foi no comandante-geral e falou assim, eu quero esse tenente aqui lá no Corpo de Bombeiros. À tarde eu tinha sido transferido para o Corpo de Bombeiros. Rapaz, uma celeridade constante. Numa celeridade, porque o Meriguete foi meu aluno, gostava da minha atividade, vibrava com a parte que eu sabia, né, que era relacionada ao bombeiro, me levou para lá. Eu tenho até uma dívida de gratidão, eu falo com ele, Meriguete, eu tenho uma dívida de gratidão com você, porque eu nunca tinha pensado em ser bombeiro, vim para cá, terminei minha carreira no bombeiro. Com 32 anos, né, entre CFO de polícia e bombeiro, que eu fui para lá tenente, saí coronel. Falei assim, foi uma grata satisfação e você me proporcionou isso. Ficou quantos anos na PM? Quantos então, no bombeiro? Fiquei na polícia de 89 até 95. 95 eu fui, final de 95 eu fui para o Corpo de Bombeiros. Em 1996, eu voltei para Minas, mais um ano. Então, Minas, né, é uma casa. Eles falam que Espírito Santo é quintal de Minas. Minas, para mim, foi uma casa, né, foi um quintal, porque eu passei 4 anos. Aí voltei para fazer o curso de bombeiro para oficiais, no qual, novamente, eu tive a oportunidade de ser o primeiro colocado da turma. Né? Mas assim, é CDF mesmo, hein? Tá rapaz, aí, eu né? falo porque eu tenho medalhas e, assim, é uma coisa que, para você ser 01, que a gente fala no curso, né, o primeiro colocado, rapaz, você tem que se dedicar muito, cara. E eu tive, assim, muita oportunidade, tive parte operacional, eu me dedicava bastante, eu gosto muito, mergulho, salvamento em altura, salvamento aquático, resgate, essa parte realmente eu sempre gostei, não fiz por obrigação, sempre fiz porque eu gostava mesmo. E estava chegando no bombeiro, depois de passar um tempo na polícia, aí eu tinha que demonstrar mais ainda que eu queria ser bombeiro, né? Aí eu fiz o curso de bombeiro em 1996, voltei para a corporação. Nisso a corporação ainda pertencia, o Corpo de Bombeiros ainda pertencia à Polícia Militar. Aí em 97, nós, os oficiais, conseguimos junto com, inclusive, a Assembleia Legislativa da época, acho que o senhor infelizmente não fazia parte, ainda não fazia parte, mas se tivesse lá o senhor ia votar. Certamente. Que teve a emenda constitucional número 12, que mudou a Constituição do nosso Estado e colocou Polícia Militar e Corpo de Bombeiros como instituições militares de segurança pública no Estado. Então, em 25 de agosto de 1997, o bombeiro se emancipou, né, da Polícia Militar. Passou a ter autonomia. Passou a ter autonomia administrativa, financeira, orçamentária, e fez com que o bombeiro evoluísse muito, porque o orçamento para a polícia, o orçamento para o bombeiro, as coisas caminham bem, né? Como o bombeiro ficava subordinado à Polícia Militar, não tinha orçamento, ficava difícil. E uma viatura de bombeiro é muito mais cara que uma viatura de bombeiro, você consegue comprar 10 viaturas de polícia. Então, é equipamento muito caro, viatura muito cara e precisa de um orçamento diferenciado, porque a atividade é totalmente diferente, né? E hoje no Brasil, nós temos só São Paulo, que ainda o Corpo de Bombeiros é subordinado à Polícia Militar. No resto do Brasil,
nós temos a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar como instituições co-irmãs, que caminham lado a lado, mas são independentes. E no bombeiro, quais os tipos de atividade ou áreas de comando que você atuou lá? Rapaz, eu sou muito vocacionado para a parte de ensino. Eu chefiei o Centro de Ensino e Instrução de Bombeiros, o CEIB, por 2 ou 3 vezes. Eu fui numa época que tinha nada, a gente estava implantando ainda, foi logo depois da separação, da emancipação. A gente conseguiu ativar, começar a botar para funcionar esse centro de ensino. Formamos algumas turmas, começamos a formar brigadas de incêndio nas empresas. Tive uma outra parte, fui comandante do 1º Batalhão, quando era major ainda. Hoje são tenentes-coronéis que comandam o 1º Batalhão de Bombeiro Militar, que é o da capital. Tive a oportunidade, logo que voltei do CBO, tenente recruta ainda, recém-chegado ao Corpo de Bombeiros, né? De comandar a unidade do interior de São Mateus. Rapaz, eram muitas dificuldades. Tinha um Fusquinha 144, era o prefixo da viatura. Você ia daqui em São Mateus, porque só tinha um batalhão de bombeiro para o estado todo. Então lá era uma companhia. Aí eu fui comandar a companhia lá em São Mateus. 235 quilômetros partindo lá de Vitória. Você viu o asfalto passando, porque o chão desse Fusquinha 144, dessa viatura, não tinha, né? Era o carro dos Flintstones. Era praticamente isso, rapaz. Eu já tive um Fusca desse. Rapaz, você botava 80 km por hora, o bicho começava a sambar Jesus. Na rodovia, você tinha que ir devagarinho. E quando o carro não dava defeito no meio da estrada, você ficava, né? Tinha que dormir em algum quartel ou pedir um socorro à unidade mais próxima para poder te levar até um quartel para você pernoitar e seguir viagem depois de tentar consertar o carro, né? Fusca é bom que... É bom com arame, alicate, pedra, clipe, grampo de cabelo, você resolvia. conserta. Até meia. Muito bem. Tá vendo aí, amigo telespectador, amigo internauta, amigo ouvinte, como é bom a gente conhecer as pessoas um pouco mais de perto, né? Saber da sua trajetória, dessas histórias que nos inspiram, né? Você pode participar conosco no nosso Sandro Locutor Oficial, no Instagram e no Facebook, na Rádio Conquista Web também, Instagram e Facebook, e não deixa de se inscrever aí no nosso canal no YouTube, podcast O Comunicador, comigo Sandro Locutor. Sugira seu tema, sugira o debatedor, que eu com carinho vou atrás para trazer o tema a ser debatido aqui no nosso podcast. Meu querido Coronel Tomazelli, vamos lá. Como é que veio parar na Defesa Civil? Já no bombeiro, você com todo o treinamento, com toda a capacitação que você tanto se esmerava para passar para os seus comandados e tal, já na corporação Corpo de Bombeiro, você já exercia a atividade de Defesa Civil? Você vê que eu vim de laranja hoje aqui, ó, em homenagem à Defesa Civil, né? Conta um pouco dessa trajetória aí. Grato pela homenagem, muito bacana, muito bacana. Então, dentro do Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil está subordinada. Sim. É uma coordenação estadual de proteção e defesa civil. Por várias oportunidades eu tive cursos nessa área, não cheguei a trabalhar diretamente na Defesa Civil, mas todos nós bombeiros, né, também fazemos a Defesa Civil, porque na parte de socorro entra justamente o Corpo de Bombeiros. Então, a Defesa Civil nós temos a parte de prevenção, a parte de mitigação, quando você detecta um risco, né, uma encosta, uma árvore que está lá numa encosta perto de cair ou próxima a cair, está na iminência de cair, a gente faz a mitigação, vamos cortar essa árvore, vamos fazer um muro de contenção, vamos fazer uma geomanta aqui para poder mitigar, diminuir esse risco. Aí depois nós temos a parte da preparação, que você, quando tem alerta de muita chuva, né, de vendavais e tudo mais, você se prepara, e quando acontece o desastre tem a fase do socorro. Aí fica teoricamente, né, destinado ao Corpo de Bombeiros fazer a parte do socorro junto com a coordenação da Defesa Civil. Então, a Defesa Civil, nós temos o sistema da Defesa Civil, foi implantado pela Lei 12.608. Então, tem a Secretaria Nacional, que não exerce hierarquia direta, funcional, sobre a estadual, mas tem a coordenação. Tem a estadual e temos as várias municipais, são as chamadas Coordenadorias Municipais de Proteção e Defesa Civil. Então tem um sistema todo montado que foi implementado pelo governo federal, que funciona.
Até porque tem um orçamento específico para essas tragédias que Tem, infelizmente nós temos o acontece, a questão de prevenção, né? Isso. Tem alguma coisa assim. Nós temos o Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil, temos o Fundo Estadual e temos o Fundo Federal. Então, esses repasses acontecem quando, na época de, se você fizer um projeto para prevenção, você pode captar recursos junto à estadual e a estadual pode captar recursos junto à federal também. Então, o sistema funciona. E muito porque hoje aqui no nosso município a Defesa Civil está bem forte, bem implementada. Nós temos hoje 12 pessoas trabalhando na nossa Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil. Temos 2 viaturas. Épocas aqui que o pessoal conta que não tinha nada, não tinha nem local, nem pessoal e nem viatura. Então, era só de nome, né? Só no papel. Só de no fato, papel. não funcionava. Hoje nós temos com a atual administração do prefeito Euclério Sampaio muita atenção voltada para a área de defesa civil. Eu, enquanto deputado, acompanhei bastante isso. Eu cito até um exemplo, tem uma pedra lá em Rio Novo do Sul, onde a Defesa Civil foi acionada, estava numa iminência dessa pedra se deslocar e causar uma tragédia na cidade. Eu fui demandado à época e a Defesa Civil esteve muito presente, está lá toda escorada a pedra, você passa na BR lá e acompanha. Nós vivenciamos aí algumas tragédias com as chuvas, né? As últimas chuvas mesmo, no estado do Espírito Santo, né? A Defesa Civil constantemente acionada, não só para fazer as vistorias, né, de prevenção, orientação à população, se deve se deslocar, buscar pontos de abrigo. Esse trabalho deve ser também muito, muito motivador, né, Tomazelli? Como é que é? É você ver ali no sofrimento e você não pode parar para chorar. Você tem que socorrer. Como é que é esse preparo até de vocês para isso? Então, aí a vocação do bombeiro ser defesa civil, né? Porque a gente está acostumado tanto a lidar com vidas, salvar vidas ali, riqueza salvar, né? É o lema do Corpo de Bombeiros. A defesa civil nada mais é do que você poder coordenar essas atividades para o salvamento da pessoa e do patrimônio. Você trabalha 32 anos, né, entre polícia e bombeiros, sempre lidando com vida, salvamento, prevenção. Quando você parte para uma defesa civil, no caso aqui do município, você é um facilitador no que tange a coordenação dos recursos. A gente não tem máquina, a gente não tem pessoal, então a gente precisa de coordenar máquinas de obras, máquinas da agricultura, máquinas dos serviços, homens e máquinas dos serviços e o pessoal da assistência social. Então, interagir com as demais secretarias, o papel, lançando mão da estrutura que tem nas outras secretarias para... É justamente isso, né? Por isso que é coordenadoria municipal, né? No caso, coordenadoria estadual, porque você não precisa ter tudo, você precisa coordenar os recursos. E ter um plano de ação, né? Justamente. Aí a gente tem um plano de contingência que foi aprovado no ano passado aqui no município pelo prefeito. E nesse plano de contingência, prevê todas as atividades que cada secretaria tem que fazer em cada fase do desastre. E isso não existia antes aí? Como é que estava meio solto? Não existia. Hoje tem, cada um está no seu quadradinho direitinho. Então nós temos lá, no caso da Secretaria de Assistência Social, tem o papel dela. A Secretaria de Educação entra com a parte de fornecimento de abrigos, no caso de desastre, onde nós... que escola tem cozinha, tem merendeira, né? O cara pensa logo em ginásio, né? Mas ginásio não tem cozinha, tem banheiro e tal, mas o bom mesmo para a gente ter como abrigo são escolas, igrejas, né? São locais que realmente a pessoa tenha o mínimo, né? Para fornecer dignidade a quem está no momento de calamidade, né? No momento de tristeza, às vezes perdeu a casa, perdeu algum ente querido, né? E como é que foi esse desafio, né, do militar, né, estar convidado para vir exercer uma atividade no Poder Executivo, né, no município de Cariacica, um município que tem aí as suas mazelas ao longo do tempo, um município com crescimento desordenado, gestores anteriores não se preocuparam com essa questão de organizar o município, loteamentos clandestinos de formas irregulares, construções irregulares não fiscalizadas na beira de valões, de rios e tal. Como é que foi esse desafio quando o prefeito Euclério Sampaio convidou para vir assumir essa coordenadoria? Rapaz, você bem definiu tudo, né? Conheço bem o nosso município de Cariacica. Você está com o roteiro todinho, justamente isso que nós encontramos, rapaz. Eu cheguei, fui convidado pelo prefeito, juntamente com o coronel Wagner, que voltou para
o Corpo de Bombeiros, né, quando ele estava aqui como subsecretário, e eu era o coordenador. Ele voltou para o Corpo de Bombeiros, para ativa, né, na corporação, e eu assumi a subsecretaria responsável, no caso, pela Defesa Civil. Realmente foi um desafio. Primeiro dia eu cheguei, rapaz, me deu vontade de voltar para casa, porque a gente tinha um passivo de 600 vistorias em atraso. É muita coisa. 600 vistorias, e tinha coisa ali do arco da velha, né, como nós poderíamos dizer, porque realmente não tinha estrutura, não tinha pessoal capacitado. Eu realmente te confesso que no primeiro dia eu cheguei em casa triste. Falei assim, mulher, acho que eu não vou voltar não, hein? Aí ela falou assim, eu sei que você vai, que você gosta de desafios, você... Se fosse fácil, você não ia voltar, mas como está difícil, você vai chegar, vai conseguir botar em ordem a casa. Mas realmente foi desanimador no primeiro dia, que eu pensei que fosse difícil, mas não pensei que seria tão desafiador como foi, como está sendo, né? Porque era muita demanda, não tínhamos viatura, a gente tinha que recorrer ao batalhão. A gente está alojado dentro do 6º Batalhão, ali em São Francisco, né, perto do Trevo da Ceasa. De bombeiros. É, né? A base da Defesa Civil, por coincidência, né, depois de 32 anos como militar, a nossa base da Defesa Civil, acho que uma das coisas que me ajudou a decidir também a permanecer foram essas, né? Que voltar para dentro de casa. Estou dentro de um quartel. Graças a Deus, né, fui muito bem recebido lá pelo pessoal, porque normalmente quando você vai para a reserva, o pessoal meio que te esquece, mas eu estou convivendo bem lá, graças a Deus, o pessoal me acolheu bem e a gente tem uma parceria muito boa. A gente não tinha viatura, aí eu tinha que recorrer ao pessoal da Defesa Civil Estadual, que tinha as viaturas. Pô, vamos dar uma agilizada aí catava lá, vamos fazer um motorista, convênio, pegar nada, mas fomos direto mesmo, porque a facilidade de ter participado, né, da corporação, tinha alguma moral ainda, né? Isso. Não foi totalmente esquecido. Aí a gente se valia da viatura da Defesa Civil Estadual para poder vistoriar. Pegava lá um sargento Marques ajudou muita gente, o capitão Fernandes, até foram agraciados junto com o Paulo Foto, com diploma lá, com o Prêmio Amigo da Defesa Civil, que ajudaram muita gente. A gente saía para vistoriar na viatura da Defesa Civil Estadual. Aí conseguimos, fomos lá, ajeitando as coisas, colocando em dia. E hoje, se você ligar para lá para pedir uma vistoria, a gente, se não for no mesmo dia, dependendo das demandas, a gente consegue no dia seguinte. É quase online, né? O Paulo Foto aí demanda muita gente, nosso vereador, e a gente consegue... Pegar mais uma água aqui, ó. Aqui não tem problema não. Estou falando muito, estou com a garganta seca. Aqui. Nosso técnico Zizi vai dar um suporte para nós. Obrigado, aqui. Zizi. Se é ao vivo, não tem problema não. Pode colocar aqui. Então a gente está bem guarnecido lá hoje. Nós estamos dentro do quartel do bombeiro, tem uma sede boa, nós temos equipamento, temos 2 viaturas, 2 picapes que conseguem percorrer, inclusive, zona rural do município, né, que é bastante grande. A gente faz vistoria em conjunto com o pessoal da agricultura e da pesca. De vez em quando o Nilson demanda a gente, o Jorjão também, o subsecretário. Então a Daniele, às vezes tem cesta básica para distribuir, chama o pessoal da Defesa Civil. Realmente é uma integração muito grande. A gente hoje sente satisfeito, sente prazer em estar trabalhando na Defesa Civil do município. Mas antes não era assim, eu te falei, né? Quando eu cheguei, realmente... foi desanimador. Lastimável estava a situação. Né? E essa integração aí é fundamental, né? Porque, por exemplo, nós tivemos essas chuvas aí e graças ao trabalho preventivo, por exemplo, da dragagem, a limpeza dos canais, a questão orientativa até a população, porque é aqui para nós também, né? A população joga o lixo aonde tem a condição, né, de descartar algumas coisas. A gente encontra pneu, sofá velho, geladeira velha dentro de rios e valões, e esse trabalho orientativo da Defesa Civil é fundamental. Mas eu me recordo que o prefeito Euclério, assim que assumiu, né, ele tratou de fazer a dragagem, a limpeza desses valões, desses canais, e as chuvas não impactaram tanto em Cariacica, né? Esse trabalho preventivo, então, é fundamental. E essa integração, eu acredito, né, que vocês estejam fazendo, né, com a fiscalização de obras, com a fiscalização de postura, orientando para que as pessoas não construam em lugares inadequados. Isso facilita o trabalho, não só preventivo, mas até mesmo num momento trágico do socorro, né? Então, a gente começa na parte preventiva, como você falou, ocupação irregular, muita encosta. Então, o morador aqui de Cariacica tem uma cultura.
ele chega para construir, ele escava a encosta, faz um talude. Esse talude bota em risco a casa dele e principalmente a que está acima, na crista. Ele escava, ele tem duas opções, ou ele constrói o muro ou constrói a residência. Aí, nesse caso, ele opta por construir a residência e deixa a encosta ali, o talude, né, o barranco, suscetível a desmoronamento, a deslizamento, movimento de massa, como a gente costuma dizer. E não tem orientação, né, de um engenheiro, na maioria das Na maioria das vezes não, né? Ele nada. chega na moral mesmo, quer construir, aí que a gente clama, né, pede aos moradores que denunciem esses casos de escavação. Por quê? Se eu estou morando em cima, o camarada faz uma escavação irregular embaixo e vai colocar em risco não só a casa dele, mas principalmente a minha, porque a dele vai descer e vai atingir a de O baixo. solo vai ficar umedecido, Vai umedecer, e... às vezes não tem uma estrutura muito boa. Foi o caso daquele, inclusive sem chuva, né? Em Flechal, há 2 semanas, a gente teve aquele desabamento de uma residência que, infelizmente, teve uma vida ceifada, mas a Defesa Civil, o município esteve presente, a Senserv foi no dia seguinte fazer a retirada dos escombros, a assistência social no mesmo dia, né? A gente esteve lá no local acompanhando as buscas, a gente acionou o pessoal da Daniele, a Daniele esteve lá no local, o nosso próprio ex-secretário de governo, né, que ainda estava na ativa, né, o Messias Donato também esteve no local. São momentos de angústia, né, de lástima, que as pessoas, os familiares ficam angustiados, ficam preocupados ali, ficam realmente melancólicos com a situação, e a gente procura levar um pouco de afago, um pouco de dignidade à pessoa naquele momento, e a prefeitura, a administração tem sido exemplar nesse aspecto. O Aranda, quando tem um alerta de chuva, a gente já liga para o Aranda, a Aranda já deixa uma equipe de sobreaviso. Por quê? Por mais eficiente que o serviço seja, a pessoa deixa lá um saco de lixo, deixa lá um material, sem contar essas dragagens, né? Essa limpeza de galeria que o pessoal vai lá manualmente, ou às vezes bota até máquina dentro da galeria para poder fazer a limpeza, mas a gente já aciona o Aranda já deixa a equipe de sobreaviso. Aranda é o secretário de serviço. Isso, secretário de serviço do nosso município, trabalhador, batalhador, incansável, já deixa a equipe, porque quando a precipitação pluviométrica intensa e chuva intensa, né, as galerias entopem, os bueiros entopem. Então, o Aranda já vai. O vídeo monitoramento trabalha muito bem, o Honorato, que é o gerente lá do vídeo monitoramento, já assessora a gente, já manda foto dos locais que estão com maior acúmulo de água e vê, né, lá, fatalmente, né, os bueiros estão entupidos, né, prejudica o escoamento das águas, então já manda a equipe para lá para a água escoar mais facilmente, né, fluir mais facilmente, para evitar esses problemas de alagamento. Os problemas de alagamento não são tão graves, a gente se preocupa mesmo com o deslizamento de terra, as encostas. Aí por isso que a gente adverte, não escava para construir. Chama alguém, se você perceber que tem alguém escavando, vai te prejudicar, você está percebendo que a coisa ali não vai ficar bem para você e para o próprio morador, liga 162, que é a ouvidoria, o pessoal da fiscalização, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento da cidade, e vai lá, o pessoal da fiscalização, das obras, vai lá, vai notificar o camarada, vai impedir que ele faça essa escavação irregular. E até a questão orientativa também, né? Isso, e que ele fique em risco e bote em risco outra, né? O morador de cima, o morador do lado. E a gente tem sempre as dicas no caso de chuva, né? Se o camarada mora numa área, se o cidadão mora numa área de encosta, numa área de risco, que a gente adverte, se tiver rachaduras, trincas aparecendo na sua residência ou no próprio piso, se a janela, você tem dificuldade, ela fechava e abria normalmente. Se ela começa a emperrar, é sinal de que pode ter um colapso na sua residência, um deslizamento de terra, um movimento de massa e que possa te afetar. Então, o bem você consegue depois, trabalhando. O importante é que a gente preserve a vida. Então, a gente fala, abandona, sai da sua residência, você perceber. Então, rachadura nas paredes, portas e janelas emperrando, às vezes o próprio barranco, você já vê uma terrazinha deslizando, sai dali, vai para casa de parente. Se não tiver parente para você ir, liga para a Defesa Civil, liga 199, que é o número da Defesa Civil, que a gente vai até o local, vai verificar se você realmente precisa sair da sua residência e vai te levar, se for o caso de você não ter nenhum parente para poder te amparar, a gente pode te levar para um abrigo
que a prefeitura pode improvisar. O 199 é o número geral da Defesa Civil? É o número geral. Ou em Cariacica tem um número específico? É o número também? geral, mas nós temos 2 outros números, né? Tem um celular, que é o 988316000, 988316000, e temos o 3346-6011. Muito bem, além Esses do telefone da ouvidoria que pode Isso, aí ser no caso de disponibilizado. fiscalização de obras, se você percebeu uma fiscalização, uma escavação irregular, um vizinho, a gente tem muito isso, né? Então a pessoa constrói um muro ou escava, liga para o 162, abre uma ouvidoria, a fiscalização vai ao local, vai verificar se está certo, se está errado, se a pessoa tem autorização para fazer aquele tipo de obra e vai te notificar, vai fiscalizar, vai exercer a ação de competência do município para que você não entre em risco e nem que coloque em risco a vida de outros, né? Vamos colocar esses números aí da Defesa Civil à disposição do nosso telespectador, do nosso ouvinte, né? Na legenda, na hora da nossa fala, né? Para que o cidadão tenha acesso. Tá vendo aí, gente amiga, gente boa que me acompanha aqui no nosso podcast O Comunicador, comigo, Sandro Locutor, né? É importante a gente ter essas informações. Coronel, então em relação à Defesa Civil, né, tanto no âmbito nacional, estadual e municipal em Cariacica, a população pode ficar tranquila em relação a esse trabalho orientativo, preventivo, de acolhimento e do socorro por parte da Defesa Civil. Em Cariacica, então, estamos estruturados e estruturando constantemente, é isso? Isso, nós temos muitas áreas de risco ainda. Então, como você bem disse, governos anteriores foram desidiosos, né? Não tiveram devido zelo, são muitas áreas de risco, bairros que surgem, né? O que surgiam da noite para o dia em Cariacica, sem planejamento, a topografia aqui não é favorável, então nós temos muitas encostas, muitos morros, e a pessoa, para construir, ela escava, infelizmente. Aí ela entra em risco e põe em risco outras residências, né, que fatalmente podem levar a óbito se for o caso de deslizamento e a pessoa esteja em casa. Então, é essa orientação que a gente dá. Estamos trabalhando, estamos fazendo obras de prevenção, obras estruturantes. Então, nós temos uma geomanta em construção ali na Amazonas, Nova Valverde, no bairro, logo na Fábio Ruski, e temos em Tanguá também. Então, essa parte é a parte da prevenção, para mitigar o risco. A geomanta, já que você falou, desculpe te interromper, mas a geomanta é um equipamento eficiente nessa questão de prevenção? Dependendo da inclinação da encosta, sim. E hoje as técnicas melhoraram muito. Então, nós vemos essa da Nova Valverde, a gente vai lá para poder acompanhar a execução da obra e tal, a gente vê que melhorou muito. As geomantas instaladas no município, elas são uma casquinha. Qualquer coisinha você bate lá, ela trinca, ela é furada, perfurada, e ali é um ponto que vai escoar água lá para dentro. Então, a gente pede também, onde tem geomanta instalada, que a pessoa não perfure. A gente vê muito caso da pessoa perfurar a geomanta para poder passar tubulação de esgoto ou cano de hidrossanitário, né, ou própria água potável. Então, isso é o que justamente a gente não recomenda, perfurar a geomanta. Primeiro, porque elas são antigas, elas foram as primeiras, as pioneiras, não tinham uma técnica muito apurada, tecnologia vai evoluindo. Hoje nós temos as implantadas no município com bastante segurança. E outra coisa, não adianta você querer botar uma geomanta numa parede, numa encosta de 90 graus, com uma inclinação muito acentuada. Geomanta para uma inclinação mais amena. Então nós temos tudo isso. Se a pessoa quiser colocar, só vai gastar dinheiro, não vai surtir o efeito. A gente tem projeto para captação de recursos da ordem de 18 milhões, junto à Secretaria Estadual de Proteção e Defesa Civil, para refazer aquela obra lá da Gabino Rios. Então lá tem uma geomanta instalada, tem trechos que ela realmente caberia, mas tem uns trechos que são negativos. Então tem que ser uma outra obra de engenharia para se colocar ali. Temos vários muros de contenção sendo feitos pela Secretaria de Obras. Inclusive nós fornecemos 7 locais para a Secretaria de Obras, né? O secretário Everton, cabe até um agradecimento porque ele acolhe muito bem os nossos pleitos. Então nós pedimos 7 locais para que a Secretaria Municipal de Obras fizesse projetos
projetos para que a gente pudesse fazer obras de contenção nesses locais de risco. A gente sabe, a gente conhece os locais, sabe da necessidade das obras e nós temos que captar, porque a prefeitura não tem esse dinheiro todo em caixa. Específico. A nossa Secretaria de Defesa Social também não tem esse orçamento, então nós temos que fazer projetos para que com esses projetos nós possamos captar recursos para fazer essas obras estruturantes, para que realmente esse risco que a gente sabe que existe seja mitigado. E um bom projeto consegue captar recursos tanto no governo do estado quanto no governo federal, né? Realmente a prefeitura está de parabéns, a Secretaria de Obras tem desenvolvido projetos importantes, a gente acompanha, né? O Everton é um secretário também aguerrido, mas eu queria só, a gente está encaminhando para o final do nosso podcast, mas eu queria só saber de você. Vem cá, o prefeito chega às 5 da manhã e 10, 11 horas da noite ainda está na rua batendo perna pelos municípios de forma positiva, né? O homem anda igual um carro elétrico aí mesmo e tal. Ele aperta vocês também, junta todo mundo na espora, é isso? A bateria dele não acaba não, rapaz. A Defesa Civil, ela fica 24 horas de plantão. A gente conseguiu efetivo, né? A gente tem pessoas para que possamos trabalhar 24/7, né? 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, qualquer momento que você ligar para a Defesa Civil, você vai ter lá um agente nosso da Defesa Civil para poder te atender, para poder, se for o caso de uma emergência, mandar uma equipe até o local, porque nós temos equipes de sobreaviso. Nós temos um telefonista, um plantonista, que fica atendendo o telefone lá às 24 horas. Se ele detectar que precisa de uma viatura, de uma equipe nossa, da Defesa Civil, para poder fazer uma avaliação de risco, verificar se sua residência está em risco, se você tem que abandoná-la, se essas trincas, rachaduras ou fissuras que apareceram realmente representam um risco para a sua residência e para você, nós vamos até o local para poder te deixar tranquilo ou não. Fala assim, a gente até diz, quando a Defesa Civil vai ao local e recomenda que você saia da sua residência, sai da residência. É por segurança, abandona, né? É por segurança realmente. Porque às vezes a pessoa chama, a Defesa Civil fala assim, ó, recomendamos a interdição. Nós precisamos que você desocupe a residência. A pessoa às vezes não tem para onde ir, não quer abandonar por motivos alheios à nossa vontade e permanece no local. E a tragédia pode ser maior. A gente sempre cita, né? Bens materiais você consegue adquirir depois, mas a sua vida você não consegue recuperar. A vida não tem valor, né? É um valor. É muito intangível. Bem. Isso aí. E já recebeu assim, algum telefonema 4 da manhã, 5, meia-noite, 1 hora da manhã do prefeito Euclério? Todo mundo diz que o homem é gadernal, é elétrico mesmo. Rapaz, 5:30 da manhã ele já liga e 10 horas da noite ele já liga. Teve esse desabamento, esse episódio de desabamento lá da casa, da residência, e ele, me mantém informado. Nós terminamos a operação lá, já era mais de meia-noite, a Defesa Civil já coordenando as ações junto com o bombeiro, que o bombeiro que realmente na fase do socorro, como eu havia dito, é que trabalha. Inclusive levou os cães, né, para poder chegar mais facilmente, né, a vítima que ficou soterrada lá e foi fatal, infelizmente, no acidente para ela. Então, meia-noite, eu Tomazelli, e aí, como é que está a situação? E eu, não, prefeito, nós estamos aqui, aí o secretário de governo está aqui, Messias Donato, a Daniele também está aqui, o pessoal do Aranda mandou a máquina, o pessoal da Secretaria de Serviço já estava acionada, foi para lá também o engenheiro Gabriel, da CEMOB, que presta Secretaria de Defesa Civil, estava lá no local para a gente, para poder já fazer constante, mobilização total. Então, a Defesa Civil é essa parte da coordenação mesmo. Então, a prefeitura, a administração do prefeito Euclério Sampaio toda lá, e ele mandou ainda o Messias Donato e eu informando e mandando vídeo, mandando áudio, deixando ele a par da situação até o fim da operação em que a vítima foi encontrada e as outras duas, né, as duas senhoras já tinham sido socorridas, e ele queria saber como se encontravam as vítimas e como foi a operação. Isso aí, meu amigo, até 00:30. Muito e no outro bem. dia, 5 horas da manhã, ele já estava lá na prefeitura, ligado no 220. Muito bem, tá vendo aí, gente? Eu tenho que fazer justiça aqui, né? Eu fiz essa provocação aqui ao coronel Tomazelli em relação ao prefeito, por quê? Porque a gente tem visto no município de Cariacica que há que se fazer justiça, um prefeito aguerrido, trabalhador e que é de manhã à noite mesmo. Eu posso falar isso com muita tranquilidade, eu disputei eleição com ele
ele no primeiro turno, né? O ajudei no segundo turno e tenho visto realmente um resultado importante. A gente está aqui para parabenizar, felicitar quem verdadeiramente trabalha em prol do cidadão e criticar também construtivamente aqueles que dormitam, né? Porque quem dorme, Deus não abençoa não, hein? Quem fica dormindo na sua função aí, né? Esperando por Deus, a gente tem que realmente ir à luta, porque Deus também cobra da gente que a gente faça o nosso papel. Então, vai aqui também, aproveitando que você está aqui representando a Prefeitura de Cariacica, né? Um abraço para o prefeito e para a gestão. Tomazelli, estamos chegando ao final do nosso podcast O Comunicador, e como eu falei desde o início desse nosso bate-papo, né? A gente gosta de histórias que inspiram realmente. A sua história é inspiradora e por isso eu queria te pedir uma gentileza. Deixa aí para a nossa juventude, para os nossos telespectadores, para os nossos ouvintes, para os nossos internautas aí, uma mensagem de incentivo para que as pessoas não abandonem os seus sonhos, corram atrás, se organizem aí. Fica à vontade aí para a sua fala do encerramento do nosso podcast de hoje. Rapaz, é muito difícil hoje educar. Eu tenho uma filha mais velha, já com 27, uma com 17. É difícil você colocar o jovem no caminho do bem. Eu sofro isso em casa, vejo das dificuldades, são muitas coisas que desvirtuam, tiram a atenção do jovem. É muita facilidade que você tem para poder deixar de estudar, ir para o caminho das drogas. Chega numa época, ela jogava tênis, participava de torneio capixaba, nacional. Chega numa certa idade, ela não quer, a criança ela se desvirtua totalmente, o grupo arrasta para o bem ou para o mal, dependendo, a tal da patotinha, né? A turma, né? O time ali, o timezinho, que ela se influencia, é complicado. Então eu vejo isso em casa, a hierarquia, a disciplina em casa prevalece, tem que prevalecer, apesar de não gostar, mas a gente vê que o jovem precisa da hierarquia, precisa da disciplina, precisa de ter autoridade. O pai, a mãe, ou quem quer que seja, se no caso a avó, como você disse, foi criado pela sua avó, exerça uma autoridade. A gente vê nas escolas, outro grande feito do nosso prefeito, né? Escola cívico-militar. Nós tivemos projeto Bombeiro do Futuro no Corpo de Bombeiros. Você via a necessidade da criança em ter uma autoridade, porque em casa ela não tem autoridade. Ela gosta de receber ordem, ela gosta de saber que tem alguém que fala, que faça ela fazer. Isso que é importante. Então você, jovem que está me ouvindo, o caminho da perdição hoje é muito maior do que o caminho da verdade. O caminho difícil, árduo, para você chegar a estudar, terminar o ensino médio, entrar numa faculdade, se formar, ter um emprego bom, é muito difícil. As pessoas hoje querem mais facilidades, tem a informação toda na mão. Você vai... Informação encontra informação. Encontra informação. Informações imprecisas. Você pega o celular para olhar uma rede social, um WhatsApp, um Instagram, quando pensa que não, meia hora já passou. Se você tivesse meia hora... Os fakes, news os aí, fakes, sem contar isso, né? Se você tivesse lá estudando esse período que você está no celular, você teria muito mais sucesso na sua vida. Então, a gente diz, gente, jovem, estude, pratique o esporte, saia da rua, vá para um local que você será bem acolhido e que você realmente tem exemplos de sucesso para que você possa trilhar, se espelhar nesses exemplos para que você seja alguém na vida. Saia desse mundo das drogas, saia desse mundo da prostituição, saia desse mundo da perdição. É isso que eu tinha que passar. Eu espero. A retórica é uma, né? Mas o caminho é difícil, mas você tem que persistir, tem que ser forte, tem que ser firme. E a família é um grande aparato, é um grande apoio para que você possa conquistar, possa ter um sucesso, como a gente vê aqui, o próprio Sandro Locutor, um homem bem sucedido, nosso Paulo Foto, né, um vereador aqui do município de Cariacica. São pessoas que tiveram vidas difíceis, mas hoje estão bem colocados, bem posicionados, pais de família, pessoas do bem e que servem de exemplo, não só para mim, mas que sirva de exemplo para todos vocês, para todos nós da sociedade, jovem principalmente.
saia do caminho do mal, vamos para o caminho do bem, vá para a igreja, vá praticar um esporte, estude, faça uma carreira dentro do que você possa ser de melhor. Muito bem, tá vendo aí? Fonte de inspiração para todos nós, né? Muitas das vezes a família manda o seu filho para a escola com o intuito de que o professor o eduque. A educação vem de casa, né? O professor vai orientá-lo para uma vida melhor, para um conhecimento técnico melhor, né? Você em casa realmente tem que ter autoridade sobre a sua família, sobre o seu filho. Não precisa ser ditador, mas seja de forma harmônica esse orientador, né? E com postura e com autoridade. Nós estamos chegando ao final de mais um podcast, agradecendo a você, meu amigo, minha amiga, telespectador, telespectadora, ouvinte, internauta, que eu aproveito para convidá-lo a se inscrever no nosso canal do YouTube, podcast O Comunicador, comigo, Sandro Locutor. Também você pode nos acompanhar pelas redes sociais, Sandro Locutor Oficial no Instagram e no Facebook, e também Rádio Conquista Web no Instagram e no Facebook. No mais, rogar a Deus, o nosso grande arquiteto do universo, que ilumine e abençoe a cada família que nos acompanha nesse momento. Podcast O Comunicador, comigo, Sandro Locutor. Participe com a gente, afinal aqui você é quem faz o sucesso. Isso aí, obrigado, Coronel. Nada, estou à disposição. Dizer que foi uma honra, um prazer, uma satisfação estar do lado de um comunicador de massa como você, deputado, e tomara que você tenha sucesso nas próximas eleições, que você merece. É isso aí. Você é um camarada muito bom. Isso aí, estamos em ano pré-eleitoral, podemos sim falar de conversa política também, estamos batendo um papo constante aqui com várias lideranças e atores. Obrigado, gente, e até a próxima, se Deus quiser. Lembre-se, é mais fácil caminharmos quando temos os pés firmes e o coração transbordando de amor. Um abraço do amigo Sandro Locutor.